Olá pessoal, obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo de hoje, essa continuidade sobre esse conteúdo do mundo mágico, dos anéis Orings, né, e das vedações. Queria iniciar esse vídeo aqui convidando você, se você já deixou seu e-mail cadastrado lá na minha página, obrigado aliás, e se você não é cadastrado, deixe o seu e-mail lá, cadastre o seu e-mail na página, porque eu estou agora para intensificar o envio de conteúdos por e-mail para você. Vai ser muito bacana. Tenho conteúdos exclusivos que eu não vou deixar em outro lugar, exclusivamente vou mandar por e-mail, tá pessoal? Isso que eu passo para vocês. Então, é uma forma que eu tenho de comunicar com vocês, conforme eu já vinha comentando, né? Lá na semana passada, até então, não tenho como gerenciar um canal no Telegram ou no WhatsApp, que seja, onde seria um pouco mais fácil de trocar ideias, mas eu estou deixando aqui, então, disponível para você cadastrar o seu e-mail e eu mandar conteúdos por e-mail para você, tá pessoal? Então é muito bacana se você puder fazer isso e se você puder convidar pessoas a cadastrar também o e-mail lá, eu agradeceria bastante, tá pessoal? Hoje então, conteúdo de Anéis Orings. Nós vamos falar mais especificamente sobre os problemas, né, a continuidade dos problemas e o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para solucionar esses problemas, tá? A questão, pessoal, de Anéis Oring aqui, eu já vim comentando para vocês, mas não custa reforçar. Eu estou falando de aplicações específicas de sistemas, vocês vão ver os exemplos específicos de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Eu falo muito de válvulas pneumáticas, muito de válvulas hidráulicas, falo de bombas, falo de cilindros, mas anéis Orings, eles têm aplicações aí infinitas, né? Então você vai encontrar um chuveiro Hydra, por exemplo, um chuveiro Thermosystem, né? Você vai encontrar anel Oring, você vai encontrar anel Oring na torneira de água quente da sua casa, você vai encontrar anel Oring em qualquer componente, tá pessoal? Então, o anel Oring ele serve para fluidos líquidos, gases, enfim. Mas eu falo aqui especificamente de sistemas hidráulicos pneumáticos porque é a nossa aplicação, tá pessoal? Então, mais uma vez, se você puder me acompanhar aqui na tela, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de O Mundo Mágico dos Anéis Orings. Pessoal, deformação permanente. Deformação permanente é uma perda total ou parcial da memória elástica, da resiliência do anel. E também é uma das falhas mais frequentes. Tá? Ele se caracteriza por um duplo amassamento, está aqui a imagem, tem um achatamento aqui, então é um amassamento em toda a superfície. E pode ser observado quando se desmonta o Oring, é visível. Né? Então, assim, como que a gente pode eliminar, tá? Como que a gente pode evitar esse tipo de problema? Tá? Então, esse tipo de falha ele pode ser evitado tendo-se em conta os seguintes pontos. Seleção de um elastômero já com baixa deformação permanente. Seleção do elastômero compatível com as condições de trabalho. Reduzir a temperatura do sistema que aloja o Oring. Logicamente, porque a temperatura afeta as propriedades químicas da vedação. Verificar acabamentos superficiais, né? Comprovar se o composto do Oring é adequado e redimensionar o alojamento, porque aqui uma das características típicas é um subdimensionamento de canal de alojamento, né? E outra, claro, é a qualidade do anel Oring. Então aí, pessoal, isso é uma coisa muito importante, tá? A gente está falando aqui de características técnicas, mas até então não havia comentado para vocês da qualidade do produto. Então nós temos um problema grave aí hoje no Brasil, que é uma quantidade de fabricantes de anel Oring absurda, tá? Porém, a gente tem como base referencial a Parker, que é o principal fabricante de vedação no Brasil hoje. Toda a referência de vedação é baseada na Parker. Caterpillar usa as vedações Parker para tudo, enfim. Os maiores fabricantes utilizam, né, a nível mundial e vamos dizer assim, temos outras vedações aí muito conhecidas também, né, como Trelleborg, Busac, né, Chamban, temos, enfim, uma série de fabricantes de vedações aí mundo afora, mas o mais
o mais mundialmente famoso é a Parker, tá? Esse aqui é um dos problemas e as soluções em relação à deformação permanente, um dos problemas típicos, principalmente em dimensionamento de canal, tá? Um outro problema é a falha espiral, né? Aqui a imagem abaixo nos mostra muito bem um O-ring retorcido. Essa é uma outra falha típica dos O-rings, provocada parcialmente por deslizamento a seco. A superfície do O-ring se caracteriza pela presença de marcas em formato espiral. A imagem aqui está apresentando para a gente, né? Como que a gente pode evitar isso, pessoal? Então, evitando-se a excentricidade, né? Mais uma vez, questões de projetos, né? Dimensionamento, melhorando o acabamento superficial, tá? Do material. Fiz no passado no passado não, né, pessoal? Eu fiz ali mais atrás uma exemplificação da haste do cilindro, né? Nós temos aí a haste do cilindro com o tratamento de cromo, um ótimo acabamento superficial, mas nós temos hastes com uma rugosidade. Nem sempre a gente tem uma parte móvel, enfim, com um acabamento de cromo, né? Na maioria das vezes não é. Então a gente tem que tratar, principalmente quando a gente está falando aqui, nesse caso de anel retorcido, é por questões de movimento dinâmico, né? Movimento, enfim, e nós temos aí uma série de problemas, uma série de materiais aí, a gente precisa melhorar esse acabamento, né? Superficial. Utilizando um O-ring mais duro aí, então um 90 Shore, por exemplo, como a gente já viu no gráfico anterior, né? Melhorando a lubrificação. Lubrificação aqui, uma causa típica de problema é falta de lubrificação, para poder haver a falha do movimento espiral, né? Reduzindo a deformação de seção transversal e selecionando, então, uma vedação de outro perfil, de não O-ring, né? Então, nós temos aí outros materiais vedantes também, né? De anéis, temos anéis quadrirrings, e aí tem anéis quadrados, anéis, enfim, nós temos uma série de vedação. Aqui nós temos o anel O-ring, que a gente está tratando propriamente dito. Então cabe aqui também eu explicar isso para vocês. Existe aí uma série de anéis, e aqui eu estou tratando somente do O-ring, porque a base para tudo é a grande aplicação do mercado, né? As outras são atípicas e aplicações remotas, sendo que o anel O-ring é a principal aplicação aí para tudo. Temos aí também o problema de descompressão explosiva, tá? Isso diretamente ligado à alta pressão do sistema, tá? Então, sob altas pressões, pessoal, aqui ó, o próprio termo já está dizendo, sobre altas pressões, os gases se difundem em toda a superfície do elastômero, tá? Formando bolhas microscópicas entre as cadeias moleculares, ou seja, os gases presentes no fluido, eles adentram o anel O-ring, a borracha do anel O-ring, né? E, havendo a descompressão rapidamente do gás, né? Ou automaticamente a descompressão do sistema, as bolhas se expandem rompendo o composto internamente, as bolhas elas se expandem internamente no anel, né? Porque o gás ele tem essa propriedade de compressão e descompressão, onde ele aumenta e reduz o seu volume, tá? Então, quando é submetido à pressão, ele reduz o seu volume e aumenta a pressão internamente. E quando há uma descompressão, ele tem uma tendência de aumentar o seu volume e com isso ele rompe internamente, explodindo e causando as superfícies, rompendo as superfícies do anel, né? A linha abaixo nós temos uma imagem de um O-ring danificado por descompressão explosiva, tá? Então ali dá para ver o material se desprendendo, né? E é uma típica aplicação de um problema que vem de dentro para fora. Então, pessoal, como resolver, quais medidas tomar para eliminar este problema, né? Aumentar o tempo de descompressão, projetar aplicações utilizando um O-ring menor, de tal forma que o mesmo absorva a menor quantidade de gás, que a ocupação do alojamento também seja menor, permitindo uma maior expansão do O-ring. Selecionar um material resistente
para o O-ring, selecionar um composto com maior resistência à descompressão explosiva. Caso nenhuma das alternativas acima solucione o problema e a pressão for excessiva, então considere o uso de um outro tipo de vedação, como por exemplo uma vedação de metal, tá, pessoal? Então temos aí também outros tipos de vedações, a gente está falando aqui especificamente de vedações anéis O-ring, tá? Então estou falando de anel O-ring, pessoal, vedação metal borracha, tá? Então é um tipo de vedação, vale eu deixar dito aqui, é um tipo de vedação dentre tantas outras que tem aí em sistemas. Aqui um outro problema típico, né? Um problema de desgaste por abrasão. Esse desgaste provavelmente é o tipo de falha mais compreensível nos elementos de máquinas com movimento recíproco, rotativo ou oscilante. Para a compreensão desse tipo de falha, há de se ter em conta que o atrito é proporcional à deformação e é que a pressão aplicada e o desgaste são proporcionais ao atrito, além de que o incremento de temperatura também é proporcional ao atrito. Tá? Então aqui abaixo nós temos o desgaste por abrasão, né? E geralmente ele tem um achatamento em um dos lados do anel, né? Não é durante toda a superfície do anel. Como a gente poderia fazer para eliminar esse tipo de problema? Um acabamento superficial correto, né? Então, abrasão, o próprio nome já diz, a gente tem aí um problema de superfícies abrasivas, né? Superfícies com não tratamento superficial de cromo, por exemplo, né? Não é uma haste cromada, isso já dá para saber, né? Então a gente tem aqui um grave problema das partes, da parte móvel, seja rotativa, seja linear, enfim, trocando o fluido do sistema por outro com melhor característica lubrificante, porque pode ser também um problema de lubrificação, né? Ou lubrificar melhor esse tipo, por exemplo, o óleo mineral, o próprio nome diz, ele é um óleo mineral lubrificante, ele é excelente, tá, pessoal? Mas nós temos outros fluidos com menor propriedade de lubrificação, né? Selecionar um composto com maior resistência à abrasão, tá? Então, de repente, aí uma dureza também diferente, né? E o material da vedação, né? Não mais uma borracha nitrílica, por exemplo. Selecionar um composto autolubrificante, limpar todo o sistema, trocando os filtros e o fluido, e usar algum composto de coating. Pessoal, então assim, uma das coisas que até então não havia comentado aqui sobre a vida útil dos anéis é em relação à limpeza do óleo. Eu vim falando de superfícies, mas não falei da limpeza do óleo. Então, pessoal, se a gente tiver um óleo extremamente contaminado, com limalhas, com sedimentos sólidos, partículas em excesso, nós vamos ter aí um grave problema em todo o sistema. E automaticamente, nas vedações de borracha, tá? Nós vamos ter sim um problema nas vedações de borracha, porque as folgas são folgas com tolerâncias calculadas, né? E nós estamos falando aí de superfícies lisas, com uma microporosidade para lubrificação. Então a gente está falando também, pessoal, de superfícies lisas com microporosidades. Os particulados também são micrométricos, né? Então se a gente está falando que microporosidades ajudam na lubrificação, micropartículas vão também contribuir para danificar a vedação. É importante a gente ter isso em mente, tá? Porque não é simplesmente, eu vou aplicar aqui, vou tratar somente do canal. Não, tenho que tratar da temperatura, eu tenho que tratar do material de vedação e eu tenho que tratar da contaminação do sistema também, pessoal. Isso é muito importante, tá? Fica aqui o meu recado. Só para isso, para entender melhor sobre contaminação, tem outros vídeos a qual eu fiz, eu deixo disponível para vocês lá na minha página, para que vocês possam ter um entendimento melhor sobre a questão da ISO 4406, enfim, outros materiais em relação à contaminação do ar, do óleo. Pessoal, tem muito conteúdo lá na página. E por fim, pessoal, então, para a gente dando encaminhamento para encerrar o nosso conteúdo de hoje, nós temos então as falhas e como prevenir as falhas, tá? De O-rings
na instalação. Instalação não, né? Na instalação. Então, as principais causas: presença de cantos vivos nos alojamentos, conforme já havia comentado, tem que ter um raio mínimo em chanfro para recebimento, insuficiência de chanfros de convite, eu digo de recebimento, é de convite, O-ring superdimensionado para aplicações do pistão, ou subdimensionados para aplicações em haste, já falei isso massivamente no dia de hoje, montagem de O-ring torcido ou mordido, já com problema, já danificado, né? Já com extrusão, ocasionando a extrusão, aliás, O-ring sem lubrificação durante a montagem, O-ring sujo durante a montagem, nem se conta isso, né, pessoal? O-ring subdimensionado para aplicações em hastes, alojamentos contaminados com partículas metálicas, né? Falei, acabei de falar isso. Convido você mais uma vez para assistir o vídeo, viu? Isso aqui é mais um convite para você poder assistir o vídeo lá. E então, para que a gente possa evitar esses problemas nas montagens, então nós devemos eliminar os cantos vivos dos alojamentos, né? Chanfrando bordas dos furos e eixos na montagem com ângulos entre 15 e 20 graus. Informações aqui bacana, pessoal, informação técnica para vocês não vão encontrar por aí. Aproveitem o conteúdo, né? Garantindo a devida limpeza das contrapeças e dispositivos de montagem, confirmando o código, tamanho do O-ring antes do mesmo ser instalado. Então, isso é de extrema importância. Eu vim falando sobre os perfis, tratamento, material, temperatura, contaminação, e não falei do básico, né? Tem que selecionar o O-ring pelo código correto, né? Proteger as roscas por onde o O-ring passa, senão também não adianta nada. E utilizar os lubrificantes corretos, tá, pessoal? Então, aqui tem a última imagem de hoje, que é o quê? Como é que a gente especifica um anel O-ring? Geralmente nos catálogos vão ter o diâmetro interno dele, o DI, e a seção transversal, ou W, ou enfim. Através disso, logicamente, que você consegue obter o diâmetro externo do anel, tá? Então, pessoal, essas informações de diâmetro interno, seção, com base nisso, você vai achar no catálogo do fabricante, como eu disse para você, o mais comum é a Parker, o código do produto, né? O código do anel. Geralmente, esse código lá no catálogo da Parker, em anéis em polegadas, ele vem acompanhado de 4 dígitos, tá? Métricos também. Então, geralmente são 4 dígitos numéricos que especificam o anel O-ring, né, o tamanho do material dele certinho, dureza, tudo já. Tá, pessoal? Então, voltando aqui para mim, então, pessoal. Pessoal, então, visto esse conteúdo em 2 partes sobre anéis O-ring, nós podemos concluir que uma das coisas mais importantes é a especificação correta pelo código do material, a questão do alojamento, né, o canal, as tolerâncias, né, e outros detalhes como, por exemplo, chanfros de recepção de convite do anel, acabamento das superfícies móveis a ser vedadas. Então tudo isso aí, pessoal, são pontos importantes que a gente tem que observar. E mais uma vez eu reforço aquilo que eu havia comentado hoje, tá? Sobre um profissional. Você não é obrigado a saber fazer ou saber conhecer tecnicamente sobre uma cavidade, um alojamento de anel, mas você precisa saber que existe este problema, e se você tem esse problema na sua fábrica ou na sua vida, vamos dizer assim, de alguma forma, é importante você saber que existem as soluções, e você pode sim, muito bem, contratar um profissional para fazer isso para você, né? Um profissional capacitado que pode lhe assessorar nessa questão, uma alteração de projeto, uma melhoria, tá, pessoal? Então, qualquer coisa nesse sentido, para que você possa solucionar esse problema. Afinal de contas, temos 2 pontos que até então, nos 2 dias eu não falei, porque eu não quero ser chato demais falando sobre isso, mas tem 2 pontos importantes aí que eu gostaria de deixar aqui como um recado final para você. Afinal de contas, vazamento, se você tem vazamento em sistema hidráulico, você tem 2 problemas. A perda de óleo e o problema ambiental com o vazamento de óleo. Se você tem um vazamento no sistema hidráulico, o problema é finito, porque acabou o óleo, acabou o vazamento.
mas daí você ferrou todo o seu sistema, né? Mas a questão do vazamento em ar comprimido, o seu problema é infinito, porque você pode passar um ano vazando ar comprimido sem saber. Esse um ano de vazamento de ar pode lhe causar, por exemplo, aí, não somente a compra de uma válvula nova ou de uma troca de vedação, mas como a compra de um compressor, um secador de ar, todo o seu sistema de ar comprimido novo, só para você ter uma ideia, tá? Não que o que eu quero, onde eu estou querendo chegar é que o custo desse vazamento para você pode significar um custo ao final de um ano de um sistema todo novo instalado. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema que você tem quando você tem problema em redes de ar pneumática, ou em válvulas pneumáticas, ou cilindros pneumáticos. Eu já havia comentado isso sobre no vídeo de válvulas pneumáticas há dois conteúdos atrás, e convido você a voltar lá e assistir esse conteúdo caso não tenha assistido. Um vazamento de uma válvula pneumática durante um ano, ele lhe propicia comprar de 20 a 30 válvulas pneumáticas, quiçá mais, tá? Então, isso realmente é muita coisa. O vazamento, ele tem um custo muito alto realmente, e os conteúdos que eu venho trazendo aqui visam a solução desses problemas, né? Desde o primeiro conteúdo, onde eu fiz um desafio para você, até esse conteúdo de hoje. Uma coisa que eu não havia comentado para vocês até então, pessoal, sobre os anéis O-ring, é por que eu fiz esse conteúdo de anel O-ring, tá? Talvez eu devesse ter falado isso lá no primeiro vídeo. Eu fiz esse conteúdo de anel O-ring porque no primeiro vídeo, onde eu fiz a minha apresentação, eu disse que quando eu iniciei as minhas atividades em sistemas hidráulicos, eu não sabia o que era um anel O-ring. Então hoje eu estou aqui trazendo para vocês um conteúdo, treinamento sobre anéis O-ring e os principais problemas sobre isso, tá, pessoal? Então isso é muito importante, esse recado. Não tinha deixado para você ainda o motivo pelo qual eu estou falando desse conteúdo hoje, tá? Então esse foi o precursor para mim, e isso é o que eu estou trazendo para vocês anos depois, tá, pessoal? Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, por favor. Não deixe de se inscrever lá na página, e a gente se vê no próximo vídeo.